Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas à distância. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a nossa disciplina de Sociologia, onde a gente vai abordar as temáticas relacionadas aos partidos, eleições e voto. Então a gente vai continuar seguindo com aquela série de temas, né, daquela grande área que a gente entende como política, tanto para a nossa disciplina de Sociologia quanto para a nossa disciplina de Filosofia, tá? Então peguem os cadernos de vocês aí que a gente vai começar a fazer as nossas anotações. E como vocês já podem ver, né, a gente vai começar a introdução da nossa aula falando sobre a ideia de democracia, um tema que a gente já trabalhou em uma aula interdisciplinar, né, de Filosofia e Sociologia, né, uma das nossas aulas à distância, onde a gente trabalhou com a temática de democracia e autoritarismo. E aí naquela aula, eu lembro que eu comentei com vocês que existem dois tipos de democracia, que é a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta, como vocês bem sabem, e como a gente já viu, a gente já trabalhou, né, é aquela democracia que surgiu lá na Grécia Antiga e havia uma participação direta, né, como o nome já bem pressupõe, dos considerados cidadãos, tá? Então todos que eram considerados cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Agora, conforme o sufrágio, né, a ideia do voto, foi se expandindo em direção a cada vez um número maior, né, de cidadãos, a gente vai observar que a democracia deixou de ser uma democracia direta e passou a ser uma democracia indireta, tá? Ou seja, se escolhe representantes, né, para tomar as decisões políticas pelo povo, pelo grupo de cidadãos como um todo. Ou seja, se essa democracia é indireta, obrigatoriamente a gente vai observar que ela está pressupondo, como eu já coloquei aqui para vocês, a uma ideia de uma representatividade, né? Ou seja, o que seria a ideia da representatividade? Seria a ideia de uma expressão da participação da política, compreendendo o ato do voto, a ideia de militância, de engajamento do cidadão. Então, é entender que o cidadão ele compreende o ato do seu voto, que ele pode militar politicamente, que ele tem o direito de militar politicamente, que ele tem o direito de se engajar nessas questões políticas, de fazer discussões, de participar ativamente da política, mesmo sabendo que ele vai escolher um representante para tomar as decisões por ele. Não é por isso que ele tem que deixar de lado, né, se eximir de qualquer responsabilidade em relação à questão política. Por quê? Toda vez que a gente vai falar de democracia, toda vez que a gente vai falar dessa questão como um todo, geralmente as pessoas imaginam que o direito político da pessoa, do cidadão, se resume apenas ao ato de votar. Não, né? Geralmente se coloca que as eleições são a festa da democracia, né? A eleição, o ato de votar, é uma parte só, é uma etapa do que a gente entende como os direitos políticos. Então, quando se fala em democracia, tem toda uma questão envolvida, né, de participar ativamente da política, né, se for da vontade, né, entrar em agremiações políticas, se manifestar, compreender o ato do voto, votar corretamente. Então, tudo isso envolve, né, o que a gente coloca na sociologia, o que a gente coloca, né, nessa área da humanas, né, como os direitos políticos de um cidadão. Beleza, gente? E aí, vamos prosseguir. Dentro dessa questão dos direitos políticos, dentro dessa questão política como um todo, existe a ideia dos partidos políticos, né? Talvez vocês saibam, talvez não, vocês saibam que são partidos políticos, porém, dificilmente, né, a gente consegue definir o que são partidos políticos efetivamente. Aqui, para a gente definir o que são partidos políticos, a gente vai utilizar o cientista político italiano Norberto Bobbio, né? Ele tem um livro que é o dicionário, né? Um dicionário político. Nesse dicionário político, ele define partido político da seguinte forma, tá? Ele utiliza a visão de Max Weber e aponta que o partido político é uma associação que visa um fim deliberado, seja objetivo, ou seja, com fins ideológicos, tá? Pessoais, quando se busca um benefício, tá? Poder, quando se busca poder, obviamente, ou a glória de um chefe.
Então, o partido político ele pode seguir e ser baseado em cada uma dessas ideias, ou pode ter todos esses objetivos juntos. O grande ponto que o Weber e o Bob ele coloca para a gente é que o partido político ele sempre vai ter um caráter associativo, tá? Então, ele se constrói através da associação de diversos cidadãos. Logo, ele está compreendendo uma formação social. Então, todo partido político ele pode ter diversos objetivos, diversos fins. Porém, ele sempre vai ter um caráter associativo, né? Na qual ele está compreendendo uma formação social antes e acima de tudo. Beleza? Dentro dessa, teoria sobre essa construção da ideia do que são os partidos políticos efetivamente, tá? A gente vai ver que existem partidos, que são partidos notáveis, que são partidos, de massa. Porém, aqui a gente vai apontar e a gente vai fazer uma análise bem rápida e bem breve sobre o que são os partidos eleitorais de massa. E por que eu estou colocando partidos eleitorais de massa? Porque eu optei por escolher, os partidos eleitorais de massa. Porque são justamente os partidos nos quais, a gente tem vivência, a gente tem uma proximidade. Porque são os partidos que surgiram após a adoção de um sufrágio universal. Ou seja, foram os partidos que começaram a surgir a partir do momento que a ideia de cidadania se expandiu e que diversos grupos da sociedade puderam e passaram a ter o direito de votar. Logo, se agora os mais variados grupos da sociedade podem e passam a ter direito de votar, isso obrigatoriamente vai levar a uma transformação da sociedade e, consequentemente, vai levar a uma transformação dos partidos políticos também. E por que isso vai levar a uma transformação dos partidos políticos? Porque a partir de agora, eles vão começar a buscar uma mobilização eleitoral de forma mais ampla. Então, eles não vão buscar uma mobilização eleitoral apenas nos tidos como intelectuais. Não, eles vão buscar uma mobilização eleitoral na sociedade como um todo, num espectro mais geral, efetivamente. Obviamente, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Repara só o seguinte, o que eles vão enxergar como importante? Eles vão entender que a inserção das massas de forma mais ativa na construção política da sociedade, isso é necessário para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, a partir desse momento, eles vão defender o seguinte, que quanto mais a gente conseguir inserir essas massas na construção política, mais positivo isso vai ser. Porém, como que a gente vai conseguir inserir essas massas? Como que a gente vai conseguir atingir uma mobilização cada vez maior? Por exemplo, vocês já viram uma TV, E aí, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, porque tem eleição em esfera municipal e depois tem eleição em esfera estadual e federal, a gente vê justamente isso aqui nas TVs, propaganda eleitoral gratuita. Para que serve a propaganda eleitoral? Justamente para os partidos, para os candidatos conseguirem gerar uma mobilização eleitoral mais ampla da sociedade. Então ali eles estão tentando conquistar eleitores, eles estão tentando inserir as massas nessa construção política. Eles estão buscando legitimidade para tomarem ações, para serem eleitos e construírem ações na formação da sociedade como um todo, como a gente conhece. E aí, logicamente, quando isso acontece, o que a gente vê? Que esses partidos eles vão ter algumas funções extremamente claras na sociedade. Por quê? A partir do momento em que eles conseguem uma mobilização eleitoral da sociedade, eles surgem, têm como necessidade, a partir de agora, levar as necessidades dos grupos na qual elegeram eles a um nível político. Então eles têm que escutar a sociedade para atender as necessidades da sociedade em um nível político.
eles têm que permitir a participação das massas nessas decisões. Porque não é porque você escolheu um representante que esse representante ele não vai ter mais que te ouvir. Não, ele tem que ouvir o eleitorado dele, ele tem que ouvir a sociedade. Porque o político eleito, os partidos eleitos, eles estão ali para atender às necessidades da sociedade. Então eles têm que garantir a participação das massas nessas decisões. Beleza? Então, os partidos eleitorais de massa, eles começam a pensar justamente nisso. Então, toda vez que a gente for falar de partido, toda vez que vocês forem pensar em partidos políticos nesse aspecto da sociologia, vocês têm que entender, vocês têm que levar em consideração essa ideia que a gente trabalha aqui. Beleza? E aí, como que a gente pode classificar os partidos? Antes de tudo, a gente tem que apontar que a classificação dos partidos é uma consequência, tá, do parlamento francês durante o período da Revolução Francesa entre 1789 e 1799. Por quê? Durante esse período de Revolução Francesa, o parlamento francês ele era dividido, ele era organizado da seguinte forma. Ao centro do parlamento ficavam os representantes do pântano. Tá? O pântano era aqueles caras que não tinham um lado definido especificamente, beleza? Agora, à esquerda ficavam os jacobinos, tá? Os jacobinos eram considerados mais radicais, aqueles que queriam uma revolução que atingisse até os grupos menos favorecidos. Já à direita ficavam os girondinos, que era a elite econômica da França, e eles defendiam uma transformação não tão radical, uma transformação que gerasse apenas uma igualdade jurídica, mas uma igualdade econômica não. Ou seja, o que começou a se observar? Que à direita ficavam os que buscavam, né, revolução, mas transformações mais conservadoras. Ao centro, aqueles que não estavam, né, em nenhum dos lados, né, que não defendiam nenhum dos lados, e à esquerda ficavam os que buscavam, né, revoluções mais transformadoras, mais radicais. Então, daí começou a surgir o conceito dentro da política de esquerda, centro e direita. Dessa maneira, o que a gente começou a observar? Tá? Uma linha onde a gente pode definir cada espectro político, né? E aí tem o centro, vai ter a esquerda, vai ter a direita. Dentro da esquerda, entre direita e centro, direita e esquerda, vai existir o que as pessoas denominam como centro-esquerda e a centro-direita. Centro-esquerda é aquele cara que continua centro, mas tende, né, a cair um pouco mais para o lado da esquerda. Centro-direita, o cara que continua centro, mas tende a cair um pouco mais à direita. Eu, particularmente, não gosto dos termos centro-esquerda e centro-direita, tá? Para mim, isso não vai muito. Mas, enfim, existe essa denominação. Agora, além desses 5 que eu coloquei para vocês, existe também a extrema esquerda e a extrema direita, tá? Então passou a se organizar os partidos, né, a classificação ideológica dos partidos dessa maneira. Porém, além da gente classificar os partidos dessa maneira, a gente pode também trabalhar com eles quando a gente vai falar a ideia do sistema partidário, tá? Quando a gente fala em sistema partidário, a gente pode colocar na ideia do monopartidário, do sistema bipartidário e do sistema pluripartidário. Como o nome já vem colocando, monopartidário, sistema que adota isso, propõe a existência de um único partido. Qual é esse partido? É um único, né? Quase eu me confundi aqui na hora de falar. Porém, eu vou pegar um exemplo aqui na China. Na China, o sistema é monopartidário. Só existe o Partido Comunista Chinês. Agora, quando a gente fala em bipartidário, já está deixando claro 2. O maior exemplo disso é os Estados Unidos, onde existem outros partidos, mas os que predominam são apenas 2. O Partido Democrata e o Partido Republicano. E também existe o sistema pluripartidário, que é um exemplo aqui do Brasil, onde há, né, uma fragmentação através de diversos partidos. Essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem que ela está defasada, né? Existe
existem partidos aí que já mudaram de nome, existem partidos que não existem, e tem partidos aí que surgiram logo após essa imagem que não estão aí, tá? Então, assim, aqui no Brasil existe um sistema onde o poder, vamos dizer assim, político, ele está fragmentado em vários partidos, tudo bem? Então, toda vez que a gente for falar de partido, a gente pode lembrar de tudo isso que a gente colocou aqui, tá? E aí, vamos lá. Passada essa ideia dos partidos, a gente vai começar a falar das eleições. Por quê? As eleições é o momento onde se escolhe o que a população considera o candidato mais apto a exercer o poder político, tá? Então, a eleição é quando a população considera o candidato mais apto. E aí, isso não significa que ele seja o mais apto efetivamente. Por que que eu digo isso, tá? Porque isso vai a partir das convicções de cada um que vai votar, tá? E aí, geralmente, a gente coloca que há uma predominância da vontade da maioria. Porém, a vontade da maioria não é uma vontade geral. Então, ali, né, esse processo eleitoral é o que a sociedade considera como mais apto, de forma generalizante. Beleza? E aí, seguinte, quando a gente vai falar em eleições, a gente pode falar que as eleições são eleições diretas ou eleições indiretas. As eleições diretas são aquelas eleições que a gente vive aqui no Brasil, onde no dia das eleições a gente vota diretamente no candidato que a gente quer. Agora, as eleições indiretas são aquelas eleições que existem nos Estados Unidos, onde a população vota, né, e delegados, tá, vão ser responsáveis por escolher o presidente de fato, tá? Então, aqui, nas eleições diretas, a gente vota diretamente no candidato. Já nas eleições indiretas, se vota e delegados vão ser responsáveis por escolher, né, o candidato, né, que vai ser o presidente e por aí vai, tá? E aí, eu vou depois fazer uma aula para vocês para explicar melhor essa ideia das eleições indiretas e para explicar também melhor o sistema de eleições, dos Estados Unidos. Tranquilo? Então, quando a gente fala em eleições, a gente trabalha que essas eleições elas podem ser eleições diretas, onde a gente escolhe direto o nosso governante, ou eleições indiretas, onde se escolhe primeiro delegados, e esses delegados eles vão ser responsáveis por eleger o presidente da República, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos. Beleza? Passando disso aí, né? Quando a gente vai falar em eleições, a gente tem que pensar também na ideia de um sistema eleitoral, onde esse sistema ele pode ser majoritário. Como assim um sistema eleitoral majoritário? Ele é utilizado aqui no Brasil para a eleição de cargos no executivo, tá? Onde, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Eu fiz uma eleição hipotética e nessa eleição, no primeiro turno, né, tinha 4 candidatos. O Zé das Couves, né, que teve 33% de votos, a Maria Agrião com 25% de votos, o Charlinho do Alface com 20% de votos e a Jaqueline da Beterraba com 22% de votos. Então, em um sistema majoritário, em um sistema eleitoral majoritário, tá? Para ser eleito, o candidato ele precisa atingir 50% dos votos mais um. E aí, o que aconteceu aqui? Nenhum dos candidatos conseguiu 50% dos votos mais um. Logo, quando um candidato ele não consegue essa porcentagem, né, a maioria, né, como eu posso colocar aqui? A maior parte dos votos, né? E aí quando eu digo maior parte, né, mais de 50%, a gente vai observar que tem uma nova eleição, que é um segundo turno. E aí no segundo turno, vai os 2 candidatos mais bem votados. No caso dessas eleições aqui, como vocês bem puderam ver, foi o Zé das Couves com a Maria Agrião. E aí quem ganhou essas eleições foi a Maria Agrião. Por quê? De todos os votos, e aí são votos válidos, ela teve 53% dos votos. Logo, em um sistema majoritário, tá? Entende-se que a maioria, né, tem que votar em um candidato. E para ser a maioria, tem que ser 50% dos votos mais um. Beleza? Ah, pode ser 50% só. Não, tem que ser 50% dos votos mais um.
para o cara conseguir ser eleito. Beleza? Então esse sistema majoritário é um sistema que vai predominar, vai ser utilizado no Brasil em eleições para cargo no executivo, seja federal, estadual e municipal. Beleza, gente? Agora a gente vai passar para o sistema proporcional, tá? Esse sistema proporcional, ele vai se adotar, tá? Para que grupos minoritários possam ser representados politicamente. Então, logo, a gente observa que no sistema majoritário, os grupos minoritários não vão conseguir eleger representantes. Para fazer com que eles também tenham representantes, se adota o sistema proporcional, que vai ser para cargos no legislativo. Como que se dá esse sistema proporcional? É feito da seguinte maneira. Você pega os votos válidos. O que são votos válidos? São todos os votos menos os votos brancos e nulo e divide pelo total de vagas, tá? Vamos supor 30 vagas. Existem 100 votos, tá? E aí você vai pegar 100 votos válidos, dividir pelo total de vagas. Daí você vai chegar no quociente eleitoral. O quociente eleitoral é isso que apareceu aí, que é a quantidade de votos necessária para que cada partido obtenha uma vaga, tá? Então, o que a gente vai observar? Que dentro desse sistema, tá? Que é o sistema que a gente está trabalhando aqui, proporcional, vai ter uma quantidade de votos necessária para o candidato, para o partido conseguir ter uma vaga. Se nem o partido ou o candidato consegue atingir aquela porcentagem, aquela quantidade de votos, isso vai passando por um outro partido ou vai passando por um outro candidato do mesmo partido. E isso criou, então, essa regra foi criada justamente para conseguir estabelecer alguns parâmetros. Não à toa, dentro, né, desse sistema proporcional, em alguns locais existe a cláusula de barreira, né, que cria um mínimo possível de votos para esse cara poder concorrer às eleições. Então, por exemplo, se o quociente eleitoral é de 300 votos, se o cara precisa de 300 votos, né, o partido precisa de 300 votos, perdão, o candidato do partido que tiver menos de 10% desses votos, ou seja, 30%, ele não pode, de forma alguma, assumir algum cargo ou conseguir ser eleito. Então, cria-se cláusulas de barreira para impedir que candidatos que não tenham, né, nenhuma mobilização da sociedade consigam atingir cargos de extrema relevância e de extrema importância. Então, esse sistema proporcional ele é utilizado para as eleições do legislativo, sistema majoritário, eleições do executivo, e sistema proporcional para eleições do legislativo. E aí começam a surgir algumas perguntas. É importante se votar? Por que tem eleições? Ninguém mais acredita em política, essas coisas como um todo, né? Porém, quando a gente vai falar de voto, é extremamente importante a gente pensar na questão do voto. O voto ele é extremamente importante porque toda vez que a gente vai pensar no histórico do sufrágio no Brasil, a gente tem que lembrar que, né, só há um sufrágio basicamente universal no país a partir do ano de 1988 com a Constituição Cidadã. Até a Constituição Cidadã, a gente vai observar que o direito a voto no Brasil ele era extremamente limitado. Quando houve a proclamação da República em 1989, as mulheres não poderiam votar, analfabetos não poderiam votar, né? Durante o Império no Brasil, o voto era, né, censitário, ou seja, você precisava ter um mínimo de renda. Então a gente vai observar que com o passar do tempo, o Brasil ele construiu uma situação de um sufrágio universal. Houve muitas disputas, houve muitos movimentos para tentar universalizar o direito ao voto no Brasil. E aí, hoje, acontece um questionamento, uma reflexão muito grande se o voto obrigatório ele teria que ser obrigatório. Né? Muitas pessoas defendem a existência do voto facultativo, que é um modelo que existe nos Estados Unidos. Porém, os críticos do voto facultativo, né, colocam a ideia de que o cidadão ele tem como obrigação, como parte da sua cidadania, exercer os seus direitos políticos. Então ele não pode se eximir dessas discussões políticas, porque tudo que for tomado, tudo que for feito na política, querendo ou não, irá
atingir a ele. E aí, esses críticos de quem defende a ideia do voto facultativo apontam o seguinte, que no Brasil existe uma corrupção eleitoral muito forte, porque ainda há predominância do coronelismo, né? E aí, coronelismo a gente falou nas nossas aulas de história, quando a gente estava trabalhando lá com, né, a nossa questão de república oligárquica. Então ainda existe um coronelismo no Brasil, obviamente em moldes atuais. E dessa forma os críticos chegam e falam o seguinte, se existe um coronelismo, se existe muita corrupção, o povo, o cidadão, ele não pode se eximir da sua responsabilidade como cidadão, que é de exercer os seus direitos políticos. Ele tem que questionar, ele tem que participar ativamente, ele tem que fazer-se presente, né, com a sua ideia de uma representatividade política em si, que é a compreender o voto, que é a ideia de, né, ser engajado, de ser ativo nessas questões. Beleza? Então, gente, hoje, na aula de hoje, a gente trabalhou, né, justamente com esses aspectos, né, de tentar dar uma luz, né, ao que a gente entende como um sistema político eleitoral. Né? Espero que vocês tenham entendido o que a gente trabalhou, né? Qualquer dúvida em qualquer uma das nossas disciplinas é só entrar em contato e a gente se vê na nossa próxima semana. Valeu, gente, um abraço para todo mundo, se cuidem, fiquem em casa se puder. Um abraço, valeu, gente, tchau, tchau.